Oi, sétimo ano! Hoje a gente vai trabalhar o grupo das plantas. A gente começou umas semaninhas atrás falando as diferenças entre a fotossíntese e a respiração das plantas, não foi isso? Eu mencionei para vocês os 4 grandes grupos das plantas e falei também por que algas não são consideradas plantas. Aqui eu trouxe minha companheira, meu cactozinho maravilhoso, que é uma planta, gente, tá bom? É uma planta, a gente vai ver que eles pertencem ao grupo das angiospermas, beleza? E dentre os grupos de plantas, a gente tem várias variedades. Antigamente, há muito tempo, as algas foram consideradas como plantas. Mas por que elas não são mais? Porque algas não apresentam tecidos verdadeiros. Já as plantas, as briófitas, de briófitas para frente, elas apresentam, beleza? Gente, eu tenho 4 grandes grupos de plantas, que são as briófitas, pteridófitas, angiosperma, a terceira é gimnosperma e a por última, angiosperma. Cada uma tem uma característica que eu preciso que vocês saibam, que a gente vai entrar com mais detalhe em cada uma delas. Mas eu preciso que vocês vejam aqui nesse gráficozinho aqui da página. É que as plantas são vasculares ou avasculares. As plantas avasculares, elas não possuem vasos condutores de seiva. Tem os vasos sanguíneos que nós possuímos, as plantas também possuem esses vasos condutores, que são chamados de xilema e floema, que a gente vai entrar com mais detalhe depois, tá? Mas algumas plantas não possuem esses vasos. Quando elas não possuem, elas são chamadas de avasculares, que são somente as briófitas. Essa questão de ter vaso condutor ou não fala sobre o tamanho também dessa planta. Se uma planta ela tem vaso condutor que permite troca de água, de seiva bruta, seiva elaborada, permite também um maior crescimento dessa planta. Por isso que as briófitas, vocês vão ver, são as plantas bem pequenininhas, são os musgos. Tem aquele tapetezinho verde que a gente vê principalmente em ambiente úmido? Então, elas são as briófitas. Gente, depois a gente tem as plantas que são vasculares, que possuem esses vasos condutores de seiva, que são o xilema e floema. Aí, elas são divididas em 2 grandes grupos, plantas com sementes e plantas sem sementes. As sem sementes são as pteridófitas, que são as samambaias. Depois, a gente tem as plantas com semente. A semente, gente, muitas das vezes ela que origina o fruto. Porém, nas gimnosperma, eu não tenho fruto. Essa semente, ela acaba não se desenvolvendo em fruto. Exemplo de pteridófita, de gimnosperma, professora, os pinheiros e matas de araucárias, tá bom? E com fruto é a grande maioria das espécies, que são as angiospermas. O fruto, gente, ele garante o sucesso evolutivo das plantinhas. Por quê? Gente, pensa, eu vou sentir mais atraída com uma planta com fruto ou sem fruto, só semente? Claro que é com fruto, né, que eu vou poder comer aquilo. Fora que as plantas com fruto, elas originam flores, beleza? Então, gente, eu tenho aqui, espera só um pouquinho. Então, esses são os 4 grandes grupos de plantas que eu tenho. Briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Depois, a gente vem para o grupo das briófitas, que a gente vai estudar um pouquinho sobre eles. O grupo das briófitas é um grupo que apresenta os musgos como grande exemplo. Como eu falei, eles não possuem vasos condutores de seiva, tá? E são bem pequenininhos mesmo. Eles dependem da água para reprodução. Então, consequentemente, eles vivem somente em um ambiente úmido. Por isso que eu falei, gente, olha os musgos aqui. É como se fosse um tapetezinho verde que aparece na vegetação. E elas são consideradas plantas pioneiras. Professor, o que é planta pioneira? Planta pioneira é aquela planta que prepara o terreno para uma outra que vai chegar. Por exemplo, as pteridófitas, angiosperma e gimnospermas. Depois, gente, eu tenho as briófitas. Briófita, um exemplo de briófita, as samambaias, que todo mundo tem um pouquinho em casa, né? Gente, mas aqui eu chamo a atenção porque algumas samambaias estão extremamente ameaçadas de extinção.
Tem aquele chachim, não sei se vocês já viram em casa, é um vaso, é como se fosse um vaso de planta onde que é colocada samambaias. É uma samambaia aquilo. Então, as pessoas têm extraído essas samambaias da natureza de maneira errada e têm levado essas espécies à extinção. Então, as samambaias, elas são plantas, como eu falei, vasculares. Elas possuem vasos condutores de seiva. Só que elas ainda dependem da água para reprodução. Então, elas precisam viver num ambiente intermediário. Ou seja, elas precisam um pouquinho de água ainda. E elas não se desenvolvem muito, porque vocês vão ver que o